Governo novo. Ideias novas. Segundo turno é sempre uma disputa entre dois modelos de governo. E as diferenças entre um e outro são bem evidentes. Dilma, todos sabem, é uma presidenta íntegra, que tem tolerância zero com a corrupção. Prova disso é o respeito que ela demonstra pela autonomia dos órgãos que fiscalizam e apuram as irregularidades na administração pública. O país foi surpreendido ontem com gravações dos depoimentos à justiça de dois indivíduos presos pela Polícia Federal no meu governo por envolvimento em atos de corrupção. Todos sabem que tenho tolerância zero com a corrupção e deixei isso bem claro ao criar as condições para investigar todo e qualquer delito e malfeito e para levar a julgamento todos os corruptos e os corruptores. Nem sempre antes foi assim no Brasil. Muito pelo contrário. Aqui se costumava varrer a corrupção para baixo do tapete. O principal envolvido nas denúncias, que hoje faz acusações para diminuir a sua pena, foi demitido da Petrobras por mim e foi preso no meu governo. Tudo o que ele disse tem de ser apurado com rigor. Eu sou a primeira a exigir isso. Mas a investigação deve ser feita sem interferência ou manipulação política. A lei não pode ser aplicada ao sabor de circunstâncias eleitorais. Quem está dizendo isso é uma presidenta que nunca compactuou com qualquer tipo de irregularidade. Jamais aparelhamos a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Essa é a nossa diferença em relação aos governos tucanos. Nós investigamos, eles escondiam. Quem criou as condições como eu para combater a corrupção nunca será conivente com ela. Por isso, estou propondo a implantação de 5 medidas no combate à impunidade, pois a impunidade é o mal que alimenta a corrupção. Medida 1. Aprovar uma lei que transforme em crime e puna com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos. Medida 2. Modificar a legislação para transformar em crime eleitoral a prática de Caixa 2. Medida 3. Criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Medida 4. Alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo desvio de recursos públicos. Medida 5. Criar uma nova estrutura no Poder Judiciário, junto aos tribunais superiores, que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que possuem fórum privilegiado. Na sua essência, essas 5 medidas têm o objetivo de garantir processos e julgamentos mais rápidos e punições mais duras. Elas representam um golpe fortíssimo na impunidade. É claro que o amplo direito de defesa dos acusados será preservado, mas dentro de prazos mais razoáveis, porque hoje os julgamentos podem levar uma eternidade, o que só favorece os corruptos e os corruptores. Algumas das medidas que estamos propondo já estão sendo estudadas pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário. Outras são inteiramente novas. O fundamental é que todos os poderes e toda a sociedade participem desse processo para mudar o que precisa ser mudado no Brasil. Tomo essa iniciativa baseada no meu compromisso com a ética na vida pública e com a defesa do patrimônio dos brasileiros, com a certeza de que a corrupção e a impunidade não podem ser combatidas com bravatas ou palavras vazias, mas sim com medidas concretas e com uma verdadeira vontade de mudar o rumo das coisas. Em 1997, a imprensa denunciou a compra de votos para aprovar a emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, mas nada foi apurado. Em 2007, a Procuradoria-Geral da República denunciou a existência do Mensalão Tucano, um esquema de financiamento irregular da campanha à reeleição do então governador mineiro Eduardo Azeredo, um alto dirigente tucano muito próximo a Aécio, mas até hoje ele não foi julgado. Mais recentemente, a imprensa denunciou que para obter um contrato nas obras do metrô, a empresa francesa Alstom pagou propina a vários políticos de São Paulo, estado governado há 20 anos pelo PSDB. Mas ninguém foi julgado até agora.
Este ano, o ex-vice-governador de Aécio, Clésio Andrade, foi denunciado por desvio de verbas direcionadas a cursos profissionalizantes. Mas adivinha? Nada aconteceu até agora. Percebeu a diferença entre os dois modelos de governo? Enquanto os tucanos varrem tudo para baixo do tapete, Dilma defende que tudo se apure, que tudo se investigue. Porque quem não deve, não teme. O silêncio é o grande aliado da impunidade. Vejam o caso de Minas. Jornalistas que criticaram o governo de Aécio foram perseguidos e demitidos. 2 documentários disponíveis na internet relatam esse cerco à imprensa. Liberdade, essa palavra, de autoria do então estudante de jornalismo Marcelo Baeta. E Mordaça no Brasil, produzida pela Current TV dos Estados Unidos, que também sofreu tentativa de censura. Agora, Aécio entrou na justiça pedindo a remoção de links em redes sociais e sites de buscas como o Google, que trazem críticas e denúncias contra ele. Mas a tentativa de silenciar a imprensa não impediu que o povo de Minas percebesse as grandes falhas do governo Aécio. A resposta veio neste primeiro turno. Aécio perdeu para Dilma em Minas e seu candidato a governador também foi derrotado pelo PT. Não existe melhor prova de que Aécio e seu governo foram desaprovados pelos mineiros. Governo novo, ideias novas. Dilma vai criar o programa Mais Especialidades, uma rede nacional de clínicas onde consultas, exames e tratamentos com especialistas poderão ser feitos sem demora e no tempo certo. Governo novo, ideias novas. Dilma criou o maior programa de investimentos em transporte público com 143 bilhões de reais. A sua proposta é construir ou ampliar 9 metrôs, 14 VLTs e 180 BRTs e corredores exclusivos de ônibus nas principais cidades brasileiras. Governo novo, ideias novas. O trabalho de Dilma está em todo o Brasil. Exemplo de hoje, São Paulo. Aqui, Dilma garantiu grandes investimentos em obras de mobilidade, como o monotrilho da linha Prata, a expansão de mais linhas do metrô da capital e o VLT da Baixada Santista. Também tem muito investimento federal em obras de infraestrutura, como a construção do trecho norte do Rodoanel e a modernização do Porto de Santos. Na área social, o Mais Médicos já beneficia 7 milhões e meio de pessoas em 344 municípios. O Pronatec já teve mais de 1.200.000 matrículas. E o FIES, o Ciências Sem Fronteiras e o ProUni já beneficiaram mais de 900.000 jovens paulistas. E tem mais. O Minha Casa Minha Vida já entregou e contratou 638.000 moradias em São Paulo. Mais que a CDHU entregou em toda a sua história. Isso sim é compromisso com o Brasil e com São Paulo. Minha Casa Minha Vida é um programa para a família. A gente, como pobre, presidente, a gente nunca teria essa oportunidade se não fosse o seu governo. Lá a gente morava, lá era no barro, a barraca. E você aqui são 2 quartos, São 2 sala, O banheiro é quase uma sala. A gente quer que as crianças desse país e as mães desse país tenham direito à casa própria. Isso é que eu acho muito importante. Dilma continua mobilizando o Brasil. Na quarta-feira, ela reuniu milhares de pessoas em Teresina, João Pessoa, Aracaju e Salvador. E em todas as capitais, deixou sua mensagem contra o preconceito ao Nordeste. Nós iniciamos uma grande transformação aqui no Nordeste. Foi onde o Brasil mais cresceu. Aqueles que dizem que aqui estão as pessoas que não sabem votar, nunca estiveram aqui, nunca conheceram a qualidade desse povo. Eleições livres são assim. O povo nas ruas, compromisso com a transparência e com o funcionamento das instituições. O resto é jogo sujo, de quem tenta tirar proveito do combate à corrupção e à impunidade para manipular o resultado eleitoral. Dilma, presidenta 13.